gente. Então, a gente estava vendo o Renascimento e eu passei para vocês um trabalho então sobre a colonização e exploração no Brasil. Antes da gente iniciar o tópico Brasil, a gente vai entender como que foi a colonização espanhola na América, tá? Depois a gente vai conhecer outros países que também vão colonizar a América, para depois a gente entrar em Brasil e daí só ficar nele. Então vocês vão colocar o título no caderno, Colonização Espanhola, depois vão copiar o objetivo e agora a gente começa a entender então o contexto econômico dessa colonização. Então vamos pensar que a Espanha, entre mais ou menos 1500 a 1660, vivia da exploração dos metais preciosos que tinham nas colônias. Para vocês terem uma ideia, foram retirados e transportados oficialmente para a Espanha 85 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata, que foram retiradas então aqui das colônias espanholas, né, aqui na América, lá que onde viviam os maias e os astecas. A Espanha não vai ter manufaturas, por isso ela vai importar produtos, ou seja, ela vai ter que, se ela quisesse uma roupa, ela tinha que comprar de algum outro país. Então ela utilizava o ouro e a prata que eram explorados como forma de pagamento, tá? A coroa espanhola então vive da exploração das suas colônias da América. E a partir do século XVIII essa mineração ela vai entrar em declínio, porque o ouro ele é um metal precioso e a prata também, que se você retira ele não surge novamente, ele acaba. Isso vai fazer com que chegue um momento que é retirado tanto que não tem mais tanto ouro e prata para ser retirado. Os metais preciosos, então, eles eram usados pela Espanha para manter a corte, ou seja, né, os gastos ali do rei, de toda a corte, para manter os exércitos, para pagar dívidas. Aqui, então, daí, né, nós temos na colônia o desenvolvimento do comércio não podia acontecer, ele era bem limitado, porque a metrópole, que é a Espanha, controlava as atividades comerciais da colônia. E esse controle é chamado de pacto colonial, ou seja, a colônia só poderia comprar produtos vendidos pela metrópole e toda transação comercial era controlada pela metrópole. Ou seja, a colônia não tinha autonomia nenhuma, tá? Tudo lá dependia da coroa espanhola para fazer negociações comerciais. E essa grande movimentação de exploração da coroa espanhola vai atrair olhares de piratas e corsários e muitas vezes os navios espanhóis foram assaltados e muito ouro, então ouro e prata foi perdido ao longo do tempo. Na América Espanhola, então, a gente vai ter escravização, tá? Vai ser predominantemente dos nativos, ou seja, dos indígenas. A gente viu lá, né, quem eram esses indígenas? Astecas, os incas, tá? A exploração vai acontecer por meio da encomenda e pela mita, que a gente já viu. Então, o que era encomenda, né? Era um prêmio aos conquistadores. Então, um espanhol chegava na região, ele recebia uma comunidade indígena para ele cuidar, afinal era o prêmio dele. E esses indígenas, então, tinham que pagar tributos e, em troca, esse conquistador dava a catequese e a defesa daquela comunidade. Só que os indígenas não queriam catequese, nem queriam pagar tributos e nem precisavam de defesa. Mas eles eram imposto a eles esse tipo de prática. Outra prática, então, era a mita, usada pelos indígenas. Ela já era usada pelos indígenas. E essa prática consistia em obrigar as comunidades a prestar serviços. Só que quando isso acontecia lá com os incas, com os astecas, não era uma exploração tão pesada. Quando os espanhóis começam a usar a mita, vai piorar bastante. Então, muitos indígenas vão morrer de tanto trabalhar nas minas de prata e vão morrer de exaustão, de tão cansados. Então, a gente vai ter a escravização vai estar ligada também à questão da Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica vai ajudar a escravizar muitos dos indígenas. Os religiosos, então, eles queriam erradicar o paganismo dos indígenas, porque eles acreditavam que essa religião dos astecas e dos incas não era uma religião, só poderia ser considerada religião se fosse a católica.
Então esses nativos que acreditavam em outros deuses e se fizessem algum culto a esses deuses, eles eram chicoteados, alguns eram torturados mesmos. A gente vai ter um religioso, Diogo de Landa, que vai mandar queimar vários livros dos maias, porque eles consideravam coisas do demônio, tá? Continuamos na próxima aula.